Paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. Eu quero meditar com vocês aqui e fazer uma oração, um livro de Salmos, o capítulo 11, o versículo 1 que diz: No Senhor confio, como direis, pois, a minha alma? Fugi para a vossa montanha como um pássaro. Amém? No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Fugi para a vossa montanha como pássaro. Eu quero usar esse versículo bíblico, não fora de contexto, mas trazendo assim um fortalecimento para a pessoa que se encontra em uma situação não confortável psicologicamente, ou em um tipo de situação, glória a Deus, de prova ou circunstância difícil. Mas desde já eu quero dizer que Davi confiava no Senhor. E mesmo que os inimigos, como diz no versículo 2 aqui, armavam laço, porque essa é a vida daqueles que não temem a Deus, arma laço para os retos de coração, Eles ficam projetando coisas iníquas, coisas de destruição. Essa é a pessoa que não teme ao Senhor, porque anda nas trevas, dando lugar ao mal, ao diabo, e quem nos inspira, cheio de maldade para fazer o mal, é o próprio mal, que é o diabo. E por isso o diabo receberá o pagamento, o castigo eterno, e aqueles que obedecerem à vontade do pai deles, que é o diabo, já que faz o mal. Mas eu quero falar sobre outro assunto, sobre essa prisão, essa porta, muitas vezes é aberta na mente da pessoa, de fraqueza, de medo, de desespero, medo, porque muitas vezes no cônjuge não dá certo um cônjuge, porque digamos que uma pessoa não goste da outra como a outra gosta, e uma se dá muito e a outra tenta se dar, fica tapeando, empurrando com a barriga, mas o forte dele não é aquele, porque ou ele está brincando, ou ele está confuso, ou está na vida de pecado ainda, que é um erro uma pessoa da luz, uma pessoa cristã se envolver com uma pessoa não cristã, porque é cheio de confusão. A prova disso é o caminho que vive, porque uma pessoa que anda na luz, é cristão, anda em Deus, não deve andar como um mundo confuso, sem direção, por falta de buscar o Senhor, por falta de dedicar período de oração a Deus, de consagração, de fazer a sua obra, de manter-se apartado do pecado e da corrupção do mundo. Porque quando o homem faz isso, ele fica livre dessas setas. Porque mesmo que o diabo mande seta, as sugestões de treva dele, a pessoa não absorve, porque está guardado debaixo do sangue de Jesus, da mão protetora de Deus, porque Deus guarda todos, porém muitos não querem ser guardados. E a guarda de Deus é para aqueles que vivem em fidelidade, aqueles que guardam a sua palavra, temem da sua palavra. Amém? Então, muitas vezes a mente da pessoa se torna um labirinto por vários motivos. Primeiro motivo, está sempre em debate contra a vontade de Deus, Sempre contra. Um exemplo, Deus não quer um relacionamento. Deus pode interferir? Pode. Deus é que mais interfere, no bom sentido, quando Ele quer livrar, porque Ele quer orientar. E Ele interfere mais na vida de quem se sujeita a Ele como filho, do que aquele que age como aleatoriamente, não obedece. Por quê? Porque Deus não vai estar falando e se revelando para quem o desobedece, não honra a sua palavra, pisa nos seus mandamentos, que é muito sério.
Então vamos lá. Então a pessoa entra nesse labirinto que é a desobediência, seja na área sentimental ou na área que for, que Deus está dizendo não, 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 e a pessoa está dizendo sim, eu quero, sim, sim. Aí depois diz, Deus é comigo, Deus me ajude, ainda pede a Deus que ajude naquela discussão teimosa, Deus me ajude, me fortalece nesse caminho de desobediência que está, e aí fica como? Vai ficar depressivo, vai ser levado a circunstâncias difíceis. Vamos lá na vida de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um fujão, né? Era um judeu que o Senhor manda levar a palavra a Nínive para livrar os ninivitas e ele resolve fugir do chamado. O Senhor manda ele ir, ele resolve fugir. Aí o que é que acontece? Além de ele prejudicar a vida dele, prejudica a vida de todo mundo em volta. Ele vai, pega um navio e vai indo embora. Chega lá, vem uma tempestade tremenda batendo de contra o navio, todo mundo desesperado. Aí ele pega, abre a boca e diz, a causa disso tudo sou eu. Quer dizer, ele sabia que Deus estava cobrando, ele sabia que Deus estava querendo a atitude dele, né? E ficava insistindo na desobediência, todo mundo pagando por isso. Aí ele mandou que jogasse ele no mar. Quando jogaram, cessou a tempestade para o navio ali, porque o Deus queria era que ele obedecesse. E aí o Senhor prepara um peixe grande, ele cai lá na boca desse peixe, Deus teve misericórdia, que não foi um tubarão que estraçalhou logo ele. E mesmo assim foi tremendo o sinal, porque cair na boca de uma baleia e ser preservado 3 dias e 3 noites lá dentro, como ele. Então ele lá se humilhou, disse ao Senhor que ia, e o Senhor mandou a baleia cuspir na praia. E aí ele volta e prega a Nínive, e o povo se arrepende. Quer dizer, olha o que ele provocou por causa da desobediência. Então muitas vezes a pessoa fica em uma vida de treva, em um relacionamento errado, não espera no Senhor, não se humilha, fica vivendo de brecha por causa de homem, por causa de mulher. E aí o que acontece? Atinge em parte a obra de Deus na vida da pessoa, que na verdade ela atinge ela própria. Porque ela tenta frustrar o plano de Deus, mas ninguém frustra os planos de Deus. Aí fica aquele braço de carne lutando contra o braço de espírito. Aí a pessoa adoece, fica depressiva, fica oprimida. Por quê? Porque foi pelo caminho do pecado, do caminho das trevas, entendeu? Não permanece no propósito, nem procura saber qual é o propósito se não sabe. Aceita Jesus e fica brincando de ser cristão, entendeu? Pecando, tomando bebida alcoólica, dizendo que teme a Deus e prostituindo. Então tudo isso são portas que são abertas, que vêm de contra a pessoa. Essas doenças que acontecem no mundo, que a ciência não consegue ter um diagnóstico, é porque são doenças espirituais por atitude do próprio homem ou de alguém ligado a ele, né? Que ele vive ligado demais. Então as pessoas precisam aprender que elas não podem viver sem Jesus. Jesus que falou isso. Sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Em área nenhuma você pode avançar sem colocar Jesus, entendeu? Então esse espírito mundano, né? Esse espírito destruidor, esse espírito do diabo, ele veio matar, roubar e destruir, porque quando a Bíblia fala sobre o ladrão, se referindo a ele, fala as qualidades dele, as más qualidades dele, né? O mau caráter do diabo. E ainda existem pessoas que adoram ele. Quando acende uma vela para uma imagem de escultura, é ele que está atrás. Isso aqui não é religião que eu estou falando, é um fato verdadeiro, muito verdadeiro, que a pessoa se a idolatria é adoração a ídolos, e a pessoa insiste em dizer que Deus é o Deus dele, acendendo uma vela para Maria, acendendo uma vela para São José, para tanto tipo de imagem de escultura que termina que adora o diabo. Então são muitas portas de morte, entendeu? Que o homem abre, ele abre com as suas atitudes. E só a pessoa permanecendo em Jesus Cristo, aleluia, e deixando ser tratado, né? O Senhor tratar e sujeitar a autoridade espiritual,
a um pastor, entendeu? Um apóstolo, e Deus, através da cobertura de oração e da ministração da palavra, ele vai limpando, ele vai tirando esses espíritos, ele vai expurgando o mal. Mas é necessário a pessoa se libertar, né? Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. É sabedoria isso? A pessoa dizer que está amando o mal? Olha quantos genocídios têm acontecido. Quantos genocídios têm acontecido? Ou na verdade, feminicídios, né? Genocídios porque as pessoas matam em massa por ser instrumento do diabo e muita gente segue as pessoas que matam em massa. E feminicídio é o homem, glória a Deus, endemoniado, um homem fora de Deus, e a mulher escolhe como companheiro, às vezes um prostituto, às vezes um drogado da vida, entendeu? Um violento da vida, um violento, um cara que não tem temor de Deus. Aí essa mulher coloca como cabeça dela. E aí depois quer se desfazer. E aí quer se desfazer de alguém que é prepotente, orgulhoso, endiabrado. Você está entendendo? Se Deus não expulsar o diabo dele, ou não bater nele até ele se converter, ou matá-lo, matar tem duas formas. Matar o ego dele jogando ele no leito para limpar, ou matar mesmo. Entendeu? Matar mesmo a carne dele. Jogar ele por terra, ele não para. Então o que acontece? A mulher vai e coloca esse cara como cabeça, né? Ou vice-versa, um homem vai e coloca uma mulher endiabrada na vida, uma mulher que só anda na porta do bar, bebendo com um, bebendo com outro, brincando, xingando, no meio das drogas, usando droga. Então, como é que uma pessoa quer formar um lar, quer fortalecer uma família com esse tipo de princípio, de postura? Então a doença, ela vem através de muitas portas, e principalmente a porta de brecha. Às vezes é filho de cristão, que não sabe o seu lugar, e aí quer ficar no mundo como todo mundo lá. Ele é filho de cristão, o pai e a mãe ora, ele não quer saber de Jesus, mas quer saber de curtição e de prostituição. Quer dizer, começa o diabo a atacar por causa dos pais que já buscam, e ele ainda dando lugar. Não se humilha, não se define no corpo, porque quer ficar vivendo de aventura, né? De pegar uma hoje aqui, pegar outra ali, e não atenta para o propósito de Deus, não se coloca diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, me orienta, como é que eu faço? Aí o Senhor vai falar, vai mandar negar a si mesmo, e a pessoa ainda vai ficar insistindo, porque enquanto estiver insistindo contra a vontade de Deus, é queda, entendeu? É confusão de mente. É depressão que se manifesta, é opressão, porque o diabo ele faz isso, mas através das atitudes erradas que o homem pratica. A idolatria, a feitiçaria, todo esse tipo de pecado leva a pessoa à opressão, à depressão e ficar sem sono, ou práticas de iniquidade contra pessoas. Entendeu? Tá entendendo? Então se liberte, aceita Jesus e fica firme para que Deus te liberte desse espírito que te arrodeia, principalmente você que é filho de cristão, desviado, ou que ainda não aceitou e é rebelde e odeia o evangelho, porque você deu lugar ao diabo e ele está lhe usando. Porque todo mundo que fala mal do evangelho e diz crer está endemoniado, não está só. Tem um demônio nele, sendo o cabeça e orientador dele, porque ele rejeitou Deus e está indo e de contra o que Deus fez e criou a sabedoria do Todo-Poderoso, então pode ser abatido, entendeu? Enquanto não é abatido, é levado por todo o vento de doutrina e todo tipo de confusão. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Que cada um venha vigiar, se colocar debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Oremos. Senhor, eu quero ministrar agora uma oração sobre essa pessoa que ouviu o que eu falei. Pai, que o teu poder venha sobre essa pessoa que creu e liberte. Abre os olhos do entendimento. Repreende toda a obra contrária, todo espírito faccioso, todo espírito de confusão, de fofoca, espírito das trevas, legiões de derrota, de confusão,
que caia por terra na vida de cada pessoa que ora pelo seu ente querido e apresenta uma situação que parece que não tem saída. Entra com a providência, repreende esse espírito de loucura, repreende, meu Pai, essa atitude errada na vida dessa pessoa, liberta, muda a história, pois a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? E também Isaías diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Se essa pessoa crê, aleluia, liberte-a, Pai. Quebre esses grilhões na mente, no subconsciente, no consciente, que toda ação do mal seja paralisada agora. Toda doença, toda maldição, recue e caia. Espírito das trevas, cai por terra agora. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, o Senhor é um Deus que liberta. Mostra o teu poder. Obrigado, meu Deus. Vamos confiar no Senhor e permanecer nele. Amém? Shalom, Adonai.